Olá, meus amigos. Espero que vocês estejam todos bem, em segurança, com muita saúde. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, vamos aos avisos de sempre. A casa continua precisando de ajuda material para dar continuidade ao trabalho de auxílio às famílias assistidas. Temos algumas campanhas que são de sempre, né? A campanha do leite, a campanha do quilo, e que pode receber ajuda tanto com itens quanto com valores. Além disso, existem outras despesas da casa, questões que acontecem de emergência, pessoas que precisam de ajuda, enfim. Se você não puder doar no momento, mas puder divulgar, já é uma ajuda imensa. Então, vamos agora concentrar em Deus e Jesus, na espiritualidade amiga, nos nossos mentores espirituais, agradecer por mais um dia, mais um estudo, agradecer pelos ensinamentos do Evangelho, pedir permissão para tentar compreender a profundidade deles e a proteção da espiritualidade amiga, a sua intuição, para que a gente consiga retirar o melhor dessas palavras e que a gente termine esse estudo se sentindo melhor do que a gente começou. O tema hoje é o item 7 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 6 é o Cristo Consolador e tem na parte da instrução dos espíritos, falando sobre o advento do Espírito de Verdade. Nós estamos no item 7 dessas mensagens trazidas pelo Espírito de Verdade. Então, eu coloquei um trechinho do item aqui e vou ler o início. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achai oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busquei alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-los. E a continuidade desse item é uma súplica para que a gente deixe de lado os nossos vícios, né? Aqueles vícios que nos fazem tão mal, que é o egoísmo, a mentira, a impiedade, a incredulidade, a inveja, a raiva, para que a gente liberte os nossos corações, a nossa alma disso, para que nós possamos evoluir. Antes de começar mesmo analisando esse trecho, esse item, eu quero pensar um pouquinho lá no que falou no início, né, do capítulo, que Jesus, quando ele esteve na Terra, ele falou: se me amai, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E aí, na sabedoria imensa, né, os Espíritos falam: se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. E se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. A gente sabe que a história do cristianismo, ela começa com Jesus. Ela começa com Jesus dando o seu exemplo de amor ao próximo, caridade, falando sobre um Deus amoroso, um Deus Pai que quer cuidar dos seus filhos. E explicando que nós precisamos dedicar as nossas forças
a viver de forma positiva nesse planeta, e para isso a gente precisa auxiliar os nossos irmãos necessitados, que somos todos nós, né? Seja necessitado de bens materiais ou necessitado de auxílio emocional. E depois do desencarne de Jesus, os apóstolos continuaram o seu trabalho. E, como era de se esperar, e porque Jesus com certeza sabia disso, até porque ele estava, o planeta ainda era, né, muito primitivo, assim como é hoje, já existiam pessoas muito egoístas, cheias de ganância, enfim. A religião criada pelos apóstolos foi deturpada na sua base, né? Os dirigentes da igreja cristã, das igrejas cristãs, passaram a visar muito mais o poder e o dinheiro do que o verdadeiro evangelho. Por muito tempo, os cristãos sequer tinham acesso à letra do evangelho, né? As missas eram faladas todas em latim, enfim. Então, não é de se assustar que muito do que Jesus falou tenha sido esquecido ou mal compreendido, porque foram aí muitos anos, séculos, entre o que ele disse e o que as pessoas vivenciam. E no meio disso, tem todas as dificuldades da carne, as dificuldades da matéria. E aí, a gente meio que esquece da base do ensinamento do Cristo e passa a utilizar só aqueles trechos do Evangelho que nos favorecem. E isso é feito até hoje. É impossível nós interpretarmos um texto simplesmente lendo um trecho dele. Para que eu estude o item 7 do capítulo 6 para falar aqui nesse vídeo, eu preciso ler o capítulo 6 inteiro, e eu preciso já ter lido o Evangelho, porque é preciso você compreender como um todo. E isso nos faltou por muito tempo, né? E continua nos faltando muitas vezes. A gente busca respostas, só que a gente busca as respostas que a gente quer. E aí a gente vai naqueles trechos que a gente sabe que existem. E aí é o nosso orgulho falando. É o nosso orgulho porque a gente não quer a resposta de Deus. A gente quer a resposta que a gente acredita que é melhor para a gente. É muito difícil daqui do planeta Terra, encarnado, ter uma noção do todo, né? A gente não consegue compreender ainda tudo. Mas quando nós estivemos no plano espiritual e concordamos em encarnar nas condições que nós estamos encarnados, no local que nós estamos encarnados, a gente tinha alguma ideia, né, do plano. Óbvio que a gente ainda não conseguia ter uma visão como a de Deus, mas a gente tinha uma ideia do plano e concordou com esse plano. Só que aí a gente chega aqui e tem um monte de dificuldade para enfrentar. Então, o Espiritismo, ele é isso. Ele veio trazer, através dos espíritos, Opa! Vamos acordar, querido? Vamos acordar, querida? Vamos lembrar do que Jesus disse? Vamos lembrar da importância do outro? Olha quanta gente aí necessitada, olha quanta gente à margem da sociedade, olha quantas pessoas aí precisando. Cadê o vinde a mim, os aflitos? E a parte em que Jesus fala, sigam o meu exemplo, continuem fazendo o que eu faço hoje. Então, eu acho que o Evangelho segundo o Espiritismo como um todo, nesse item 7, na verdade, né, na parte da instrução dos Espíritos em que fala do advento dos Espíritos da Verdade, é um pequeno compilado do que Jesus tentou nos trazer e a gente ou esqueceu, ou não compreendeu, ou ele não podia explicar. Óbvio que as questões mais científicas e complexas não davam. Mas as coisas mais simples, ele falou, estava ali.
E a gente deu uma embarreirada ali, né? Porque ainda somos espíritos em processo evolutivo, né? Somos espíritos imperfeitos. Mas agora a gente tem aqui um verdadeiro livro de interpretação, né? Uma verdadeira gramática do Evangelho do Cristo para nos ensinar a entender o que ele quis dizer. E aí, quando no item 7, o Espírito de Verdade fala: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar, é muito claro que a instrução que ele vai nos dar é a base do que a gente precisa seguir para evoluir, para curar as nossas dores. Eu não canso de dizer isso, porque eu acho que é a base do que me faz seguir em frente e a base do que me dá, recarrega minhas energias. Eu já cheguei milhares de vezes na Casa do Caminho, muito mal, com a cabeça confusa, com milhões de problemas, ou muito cansada, tanto física quanto emocional e intelectualmente, assim, né? E não fui para a sala do Dr. Herman tomar passe. Trabalhei na evangelização, ou mesmo que trabalhando em outra área, e terminei o meu trabalho muito melhor do que eu comecei. Porque eu verdadeiramente me coloquei à disposição do próximo. Porque eu parei de pensar nos meus problemas por alguns minutos e me dediquei a outra pessoa, com amor. E isso, óbvio, né, que você para de vibrar naquela negatividade, começa a vibrar positivo no outro, no amor que você tem pelo próximo, por aquela pessoa que você está ali à disposição, pela casa, pelos seus amigos que estão ali. Mas também existe um trabalho espiritual que nos ampara. Naquele momento, a casa está trabalhando no plano espiritual, né? Na verdade, o plano espiritual está trabalhando na casa. E, ou vice-versa, acho que os dois são válidos. E isso nos sustenta. E nesses momentos, são os momentos em que a gente deixa de lado o que ali diz: a mentira, a impiedade, o erro, a incredulidade. Porque não tem como o verdadeiro trabalho no bem, o verdadeiro trabalho de Jesus, o verdadeiro trabalho da caridade acontecer no meio desses sentimentos ruins. Quando esses sentimentos ruins estão dentro da gente, a gente não consegue afastar eles, nós não conseguimos seguir em frente. A gente até tenta, mas a gente não consegue. Para que a gente siga em frente e veja o próximo como nosso irmão, para que a gente ame o próximo como Jesus falou, a gente precisa, pouco a pouco, ir tirando esses sentimentos do nosso coração. E para mim, na minha experiência, assim, para mim, isso só foi possível no momento em que eu desliguei de mim e me dediquei ao outro. E é óbvio que eu não estou falando aqui de viver como Jesus viveu, porque eu nem tenho essa pretensão, eu não sou esse espírito, assim, eu tenho essa pretensão um dia, mas eu sei das minhas limitações, eu me conheço, eu conheço meus defeitos. Mas eu estou falando de tirar alguns momentos para se dedicar a alguém e identificar no nosso dia a dia as oportunidades também disso, né? Que não são só esses atos grandiosos de caridade, até porque o que eu faço na Casa do Caminho não tem nada assim de ato grandioso, é muito o mínimo. Eu gostaria até de poder fazer mais, mas a realidade é que a caridade tem uns pequenos atos também, né, no nosso dia a dia. E eu acho
que a mensagem do Espírito de Verdade, independente da identidade que ele tenha, apesar do que a gente acredita, enfim, é essa. Vocês estão esquecendo a base do ensinamento do Cristo. Vocês estão esquecendo o ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E eu acho também que nesse momento que a gente está vivendo de forma coletiva, essa mensagem nunca foi tão importante, né? Porque nenhum momento é mais importante que o agora. Mas assim, isso nunca foi tão importante. Não faça com o próximo o que você não gostaria que fizesse com você, é básico. O teu espaço termina onde do outro começa. Assim, eu aprendi isso quando criança. E aí, quando você associa isso aos ensinamentos do Cristo, você vê que está tudo muito interligado. As nossas ambições, as nossas vontades, o nosso orgulho, ele não pode servir de entrave para a vida do próximo. Não deveria servir nem de entrave para a nossa, quanto mais a do próximo, não é? Então, eu acredito que a grande mensagem dessa instrução dos espíritos é sobre isso. É sobre, a doutrina do Cristo está aqui. A doutrina do Cristo é o momento que vocês estão passando aqui no planeta Terra, encarnados, é passageiro e é necessário. Vocês precisam disso para evoluir. E os bens materiais, o ouro, né, as igrejas suntuosas e os templos suntuosos, isso nada significa para Deus. O que Deus se importa é o que a gente faz com isso tudo, com as nossas oportunidades, com os nossos bens materiais, com a nossa força motora, com a nossa força espiritual, força de vontade. O que a gente vai fazer com isso? Para que lugar a gente vai concentrar essa energia? É no bem? É na caridade, na humildade, no respeito ao próximo, na empatia, na consideração com o outro, na gratidão? Ou a gente vai concentrar isso no egoísmo, na mentira, na ganância, no erro, na incredulidade, na impiedade, no desrespeito? E como espíritas, a gente tem isso muito evidente para a gente, está muito claro, não tem parábolas mais, não tem códigos indecifráveis. O que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, enfim, é muito claro. Fora da caridade não existe salvação. Sem amor não há caridade. Sem amor a Deus, sem amor ao próximo. Sem respeito à nossa vida, ao que Deus nos forneceu. Quando Jesus fala da resignação, do compreenda a sua dor e o seu sofrimento, não se desespera. Deus está com você. Segue em frente. Continua aí, batalhando, lutando, fazendo o seu melhor com o que você tem. Porque é a única coisa que a gente pode fazer. E a outra opção é a gente persistir no erro e persistir, seguir tendo as mesmas dificuldades. Porque até a gente aprender a corrigir esses vícios, Deus vai nos mandar desafios para que a gente possa melhorar. Então, eu acho que a grande mensagem do item 7 é essa, que a gente não pode esquecer, que a gente tem que lembrar o que a gente esqueceu, ou que a gente interpretou mal, ou que a gente quis interpretar mal, o que Jesus falou. Ame o próximo, e o próximo não é seletivo, o próximo é qualquer um, e todo mundo.
e respeite o próximo. Liberte-se do rancor, da mentira, da raiva, da ganância, do egoísmo, do orgulho. E coloque no lugar disso tudo amor. Porque é isso que vai fazer com que a gente... E amor genuíno, né? Amor com caridade, amor com humildade, amor com respeito, empatia, compreensão. Porque esse sentimento que vai fazer com que a gente siga em frente. Em algum momento da nossa caminhada espiritual evolutiva, a gente vai encontrar o mestre e ele vai dizer: eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Ele já faz isso muitas vezes, a gente aqui não enxerga e não escuta. Mas a gente vai conseguir enxergar e escutar, porque a nossa vibração vai estar no mesmo campo que o dele. Se Deus quiser. Em breve isso vai acontecer. Então, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido a análise desse trecho, desse item 7. Quero propor uma nova prece para a gente encerrar nosso estudo, mentalizando em Deus, em Jesus, na espiritualidade amiga, agradecendo a todos os espíritos que estão aqui conosco, encarnados e desencarnados, pelo seu auxílio, inspiração, por esse momento de estudo, por essas palavras, pelo Espírito de verdade, pelo Espiritismo, por Jesus. Muito obrigada. Permita que nós tenhamos uma semana excelente, com muita paz, saúde, segurança, e que estejamos todos na Casa do Caminho, nos encontrando, e também aqui nos vídeos. Fiquem com Deus.